Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. Aí te há por dizer ao meu pai e à minha família que quero ser mais do que o erro do pai que ele cometeu depois que sua esposa morreu? Eu, de 18 metros, fui criado por meu pai sozinho. Minha mãe não queria me criar e ela ainda não quer um relacionamento e sim, eu estendi a mão para descobrir, a família dela nem se importa. Meu pai ficou viúvo por cerca de 2 anos quando ele e minha mãe tiveram um caso e eu fui o resultado. Meu pai teve 2 filhos de seu casamento. Eles tinham 11 e 9 anos quando eu nasci e odiavam a situação. Eu entendo. Eles só perderam a mãe 3 anos antes. Mas eles descontaram em mim. Eles sempre disseram que eu era um erro que meu pai cometeu e que não podiam acreditar que ele teria um filho com alguém que não era sua mãe. O mais velho expressou muito desgosto por mim por minha existência. Eu tinha 9 anos na última vez que tive contato regular com eles. Não porque eles se mudaram 2 anos antes disso, mas eles pararam de aparecer tanto. Mas eles nunca se suavizaram comigo, nenhum deles. O mais novo dos 2 não expressou tanto desgosto diretamente sobre mim, mas com a situação geral e eles ainda queriam que eu soubesse que me viam como um erro e algo que nunca deveria ter acontecido. Disseram-me repetidamente que eu nunca seria seu irmão, que eles tinham um ao outro e meu pai poderia não querer que eu fosse estuprada e espancada em um orfanato, mas eles com certeza não se importavam. E que se papai morresse eu estaria indo para lá e para eles não importava o que acontecesse comigo. Meu pai sabia como eram as coisas entre mim e seus filhos mais velhos. Sempre tive a sensação de que, embora ele me criasse e me fornecesse o mesmo que seus filhos mais velhos, talvez ele se sentisse da mesma maneira que eles. Que ele se arrependeu de eu ter existido. Ele nunca mais namorou. Ele ainda usa seu anel de casamento, ou talvez tenha começado a usá-lo novamente, não sei, e havia fotos de sua esposa por toda a casa. Suas fotos de casamento e fotos de família. Eu não conseguia olhar para eles ou meus meio-irmãos ficavam todos irritados e eles diziam que minha existência estava desrespeitando a memória da mãe deles e eu não merecia olhar para ela. Meu pai me dizia o quanto ele a amava e sentia falta dela e como ele desejava ter feito uma família ainda maior com ela. Que sem ela as coisas pareciam erradas. O que talvez ele não estivesse falando de mim exatamente, mas dado o sentimento, não acho que estou tão errado. Mas ele me deixou fazer todas as atividades que eu queria e, por fora, tenho certeza de que ele parecia um pai incrível, acompanhando minha escola e me ajudando quando eu lutava e me incluindo mesmo quando seus outros filhos não queriam que eu fosse incluído. As coisas emocionais são onde eu acho que veio o maior problema. E por muito tempo me senti um erro. Todo o meu ser parecia que eu era apenas o erro que meu pai cometeu depois que sua esposa morreu. Então comecei a namorar minha namorada há 2 anos e a família dela foi super incrível para mim. Eles se interessaram por mim e queriam saber sobre minha vida familiar. Um de seus irmãos conhecia meus meio-irmãos e admitiu que nunca soube que tinha um irmão mais novo e eu confiei na família da minha namorada e eles ficaram enojados e seus pais passaram mais de 1 ano me dizendo repetidamente que eu merecia melhor e nunca merecia ser dito e tratado como se eu fosse um erro, que as ações do pai não são minha culpa. Tem sido bom e me deu um impulso de confiança quando precisei. Minha namorada conheceu meu pai e ela percebeu como ele é diferente comigo em relação aos meus meio-irmãos e como ele age como se arrependesse de ter me recebido. Como eu, ela pode ver que ele me sustentou fisicamente, mas ela disse que estava tão frio. E acho que foi assim que me senti. Fiz 18 anos há alguns meses e fui morar com minha namorada e sua família para poder terminar o ensino médio em algum lugar menos frio. Por ser tão perto do Natal quando me mudei, foi uma mudança controversa. Minha família me disse que deixar meu pai antes do Natal para ter um ninho vazio era frio e quando escolhi passar o Natal com minha namorada e sua família, minha família me acusou de falta de apreço por tudo que minha família real havia feito por mim. Meu pai não disse nada até uma semana atrás, quando me perguntou por que eu estava discutindo com a família dele. Ele me disse que não achava que eu deveria desrespeitar meus avós ou tias e tios assim.
Acabei pedindo para vê-los todos em um só lugar e fui à casa dos meus avós na sexta-feira, onde basicamente me abri sobre tudo e disse a eles que estava cansado de ser feito sentir um erro. Eu disse que quero ser mais do que o erro do meu pai depois que sua esposa morreu e minha namorada e sua família me deram isso. Eles me tratam como se eu fosse mais do que isso. A resposta? Meu pai tem permissão para sofrer e ele nunca disse nada assim para mim. Também me disseram que eu deveria saber melhor do que levar a sério as palavras de crianças enlutadas. Quando eu apontei que eles são adultos agora e ainda mantêm esses sentimentos, me disseram que não era isso que eles queriam dizer e eu deveria saber disso. Há muita infelicidade geral sobre o que eu disse e eu sei que eles pensam mal de mim por falar sobre o que eu fiz. Aí te há por isso? Relato 2. A ITA por dizer à minha esposa que a fechadura da porta da minha filha não é removida até que meu cunhado e suas filhas estejam fora de nossa casa? Meu cunhado, a Sammy, perdeu sua casa logo após o divórcio, há 10 meses. Ele foi morar conosco e trouxe suas filhas gêmeas, Olivia e Sloane 18, com ele há alguns meses. Sua irmã, a minha esposa, e eu temos uma filha, a Zoe, 16, e ela e seus primos não são próximos, mas se dão bem. Olivia e Sloane não têm respeito pela privacidade de Zoe, nenhum. Eles costumavam entrar no quarto dela e pegar tudo o que colocavam em suas mãos. Maquiagem, acessórios para telefone, roupas, laptop escolar, etc. Zoe reclamou muito e eu já pedi às meninas que respeitassem a privacidade de Zoe e parassem de levar coisas. Minha esposa e Sammy não viram nenhum problema com isso. Afinal, elas são meninas e esse é um comportamento típico de adolescentes. Eu discordei completamente. A gota d'água foi quando Zoe comprou um kit de maquiagem de $60 MAC que parece um conjunto de tintas que ela economizou por mais de um mês e uma das garotas, Sloane, pegou sem permissão e estragou misturando tons enquanto usava. Não sei muito sobre maquiagem, mas foi o que Zoe disse quando encontrou o kit em sua cama e estava chorando. Eu disse à minha esposa e ela disse que pediria desculpas a Sloane, mas eu consegui um cadeado para Zoe depois que descobri que ela estava movendo pertences valiosos para fora da casa por causa desse incidente. Sam e suas filhas viram a fechadura e não ficaram felizes, as meninas ficaram extremamente chateadas. Sam me perguntou sobre isso e eu disse a ele. Ele disse que minhas filhas não são ladrões. É normal que garotas da mesma idade peguem emprestado as coisas umas das outras, disse ele. Zoe poderia facilmente conseguir outro kit de maquiagem por $15 no Walmart e nem deveria estar comprando maquiagem cara, adulta em primeiro lugar, e sugeriu que minha esposa cuidasse desse defeito na personalidade de Zoe, tentando parecer mais velha do que ela é. Ele me acusou de ser superprotetora e cuidar de Zoe com esse nível de capacitação. Eu disse a ele que isso é entre mim e minha esposa, mas ela me envergonhou por colocar uma fechadura na porta de Zoe para seus primos verem e impedi-los de passar tempo com ela, dizendo que eu deveria tratá-los como filhas, então exigiu que eu o removesse, mas eu disse que esse cadeado não é removido até que seu irmão e suas filhas estejam fora de nossa casa. Ela ficou brava porque eu estava insinuando que os expulsássemos e disse que sua família me odiaria por isso. Então eu a lembrei de que deixei Sam e sua família se mudarem, o que é algo que sua própria família se recusou a fazer, então ela deveria começar a envergonhá-los e culpá-los por não levar seu próprio filho e sobrinhas e netas. Se não fosse pela falta de vontade de sua família em ajudar, não estaríamos lidando com tanta perturbação em casa. Todo mundo tem dado a mim e a Zoe um tratamento silencioso e minha esposa está muito chateada com isso. Relato 3. Aí ó, a melhor amiga da minha esposa compra brinquedos sexuais e lingerie. Olá a todos! Minha esposa tem um amigo de quem é amiga há muitos anos. Eu não sou do tipo ciumento e naturalmente acho que está tudo bem que minha esposa tenha um amigo homem. Mas, no ano passado, ela recebeu um plug anal como presente de aniversário. Eu reagi na época, mas para esclarecer, eu não exagerei. Eu simplesmente disse que talvez os brinquedos sexuais devessem ser algo privado entre nós em nosso casamento. Ao mesmo tempo, vi o humor nele e ri disso. Portanto, sem reação exagerada. Mas agora, no Dia dos Namorados, minha esposa recebeu lingerie. E não qualquer lingerie, estamos falando de lingerie realmente sexy, incluindo uma tanga vermelha. Eu estava cansado depois do trabalho e só tinha comprado flores para minha esposa, então fiquei muito irritado quando descobri que ela havia recebido lingerie de sua amiga. Estou exagerando, ou isso é estranho e uma coisa razoável para ficar chateado?
Atualização. Muitos disseram que eu preciso trazer o assunto à tona, mas o problema é que, de acordo com minha esposa, eu reagi exageradamente quando ela me contou sobre isso. Portanto, tem sido uma questão delicada desde o Dia dos Namorados. Mas depois de todas as mensagens aqui, eu tive que falar com minha esposa. Ela afirma que isso é para a nossa vida sexual, que sua amiga está apenas tentando nos ajudar. Muitos aqui também perguntaram o que aconteceu com o plug anal, nós o usamos. Então, eu realmente acredito na explicação dela, apesar da maioria das pessoas aqui pensar que nosso relacionamento está condenado. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.